do Senhor, meus irmãos, vamos chegando com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Comentada. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso programa Escola Bíblica Comentada. É sempre um prazer estar por aqui com você e hoje nós vamos estudar a aula de estudo de número 10. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber de primeira mão as nossas aulas, as nossas videoaulas aqui que a gente está sempre postando para você, tá bom? Comente, compartilhe e vamos aprender juntos a Bíblia Sagrada. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus, tá bom? Mais uma vez, muitos bem-vindos. A lição de número 10 de 2 Timóteo, da nossa revista, que estamos estudando nosso segundo trimestre de 2026, é essa revista aqui, tá? A revista 1ª e 2ª Timóteo tem Tito e Filemon, servos de Jesus e da igreja. Uma lição maravilhosa, uma revista maravilhosa, e tem trazido muito conhecimento, né? Trazido assim um esclarecimento para nossas vidas, né? Uma revista publicada pela PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Então, muito bem-vindo, você que está sempre acompanhando a gente aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber de primeira mão todas as nossas aulas aqui, que a gente está sempre postando para você. Dito isso, vamos à nossa aula, tocando em todos os tópicos e subtópicos de forma prática e objetiva. O assunto da nossa lição diz assim, o assunto da lição é: combati o bom combate e guardei a fé. O texto áureo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, versículo 7. A verdade prática diz: devemos completar bem a nossa carreira cristã sem esmorecer na fé, tá certo? E a gente vai entrar os nossos, são 3 tópicos, né? Primeiro tópico, Timóteo, cumpre teu ministério. Segundo tópico, eu completei a carreira. E o terceiro tópico, saudade e esperança. Vamos então à nossa aula, tocamos em todos os tópicos e subtópicos de forma clara e objetiva. A introdução diz assim: este capítulo não apenas encerra a última carta de Paulo, como também é o único registro dos últimos dias da vida de Paulo na Bíblia. Aqui ele já sente a morte se aproximar e deixa registradas suas últimas palavras de fé, de encorajamento e de despedida. É o testamento espiritual de um homem que permaneceu fiel até o fim. E a gente vem falando sobre a questão de permanecer fiel até o fim. Ser firme, ser constante e não desistir da caminhada, porque aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Bom, vamos entrar nos nossos tópicos e subtópicos. O primeiro tópico, Timóteo, cumpre o teu ministério. Aqui são 3 subtópicos. O primeiro dele fala: prega a tempo e fora de tempo. Está em 2 Timóteo 4, 2 e 3. Prega a tempo e fora de tempo. Diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. O comentarista destaca aqui, o ministro fiel é aquele que prega quando todos querem ouvir, mas também quando poucos aceitam a verdade. Então, a tempo e fora de tempo, o apóstolo Paulo está nos orientando a pregar. Como pregar tempo e fora de tempo? Qual é o tempo de pregar? A tempo significa anunciar a palavra quando as circunstâncias são favoráveis, quando as pessoas estão dispostas a ouvir, quando existe oportunidade para pregar essa palavra.
quando esta oportunidade ela é clara para ensinar, esse é o tempo de pregar. O tempo está favorável. E fora de tempo, será que se pregar fora de tempo é eu ser inconveniente? É eu bater na porta do irmão que trabalhou a noite todinha, aí eu estou lá no portão dele batendo, para que ele me receba, ele é obrigado a me receber em sua casa, porque eu estou pregando a palavra, porque eu sou orientado a pregar a tempo, fora de tempo. É eu deixar de fazer alguma coisa no meu trabalho para ir pregar para o meu patrão? É eu deixar de cumprir minhas obrigações no meu trabalho, na escola, para ir pregar? Não, isso não é pregar fora de tempo. A Bíblia nos ensina a fazer tudo com decência e ordem. Fora de tempo significa permanecer fiel à pregação, mesmo quando esse momento é desfavorável. Quando há oposição, quando há rejeição, quando há indiferença e a falta de interesse, mas eu estou lá pregando, eu não vou desistir. Isso é também pregar fora de tempo. Quem foi chamado para pregar a palavra não pode esperar o momento ideal. Eu fico, às vezes, até olho, tem gente que ele deixa para estudar só quando vai pregar. Quando ele é chamado a pregar, ele estuda. Mas não é assim que funciona. A gente tem que estar sempre estudando, sempre se preparando, porque uma hora a oportunidade chega. E quando essa oportunidade chega, você tem que estar pronto, preparado para pregar esta palavra. Obreiros que vai para o culto tem que ir preparado. Pode ser que alguém que foi escalado para pregar não chegue. E você tem que estar ali pronto para pregar, tá bom? Então não podemos nos preparar só como somos convocados. Paulo ainda orienta ainda a Timóteo, que ele ainda diz aqui, um comentarista coloca lá no finalzinho do comentário, ele coloca assim, ó, Paulo prepara Timóteo para um ministério desafiador, porém profundamente necessário. Então Paulo lembra a Timóteo aqui, Paulo está lembrando a Timóteo, Paulo lembra daquilo que ele já conhecia. Timóteo foi ensinado pela sua mãe, pela sua avó, então ele sabia sobre conduta, sobre propósito, sobre fé, sobre doutrina. Timóteo ele é instruído, então Paulo preparou Timóteo para um ministério que não seria fácil, um ministério que seria de muitas perseguições, mas seria um ministério indispensável. Então, o jovem Timóteo ele está sendo instruído pelo seu líder, pelo seu apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele está ensinando tanto com as palavras como com a atitude. Por quê? Porque a influência de um líder piedoso, nós vem falando muito sobre piedade aqui, essa influência, ela fortalece as outras gerações. O testemunho pessoal, ele confirma a mensagem pregada. O meu testemunho, ele dá crédito, ele confirma aquilo que eu prego, ele confirma aquilo que eu anuncio. Então não adianta eu pregar e eu não viver, porque as minhas palavras não vão ter autoridade. Paulo está preparando Timóteo para isso. Para um ministério que não seria fácil, mas que foi mais um ministério indispensável. Tá? Então Timóteo está aprendendo com o líder que ensina com palavras e ensina com a vida, com testemunho. Por isso que ele está dizendo, ser sóbrio, suporta as aflições. Paulo está, ou seja, está dizendo assim, prega a tempo e fora de tempo, Timóteo. Aprenda comigo. Tá? Isso nos leva ao nosso segundo subtópico, que é ser sóbrio e suporta as aflições, que está no versículo 5, que diz assim, tu, porém, ser sóbrio e em todas as coisas suporta as aflições. Tu, porém, ser sóbrio e em todas as coisas suporta as aflições. O comentarista coloca aqui, eu vou fazer um comentário da metade para o final, ele coloca assim, em meio a tantas distrações e pressões, o líder cristão precisa manter a mente clara, resistindo às influências destrutivas e à ansiedade do ministério. Resistindo às influências destrutivas e à ansiedade do ministério.
Ele está dizendo aqui ser sóbrio. A sobriedade espiritual é a capacidade de pensar, de agir, equilíbrio. A gente vem sempre falando sobre equilíbrio, discernimento, dependência de Deus. Entender que nós somos dependentes de Deus, mesmo em meio à adversidade, nós estamos sempre dependentes de Deus. Então, quais são as características de um líder sóbrio? Quais são essas características? Como identificar um líder sóbrio? O líder sóbrio, ele é aquele líder que tem discernimento espiritual. Ele sabe, ele busca, ele ora e ele entende o que está acontecendo. Ele tem equilíbrio emocional. Não é aquele líder descontrolado que qualquer coisa quer brigar, qualquer coisa quer bater, quer partir para cima. Não, ele tem equilíbrio. Ele tem prudência nas decisões também. Ele não toma decisão sem orar, sem consultar ao Senhor. Ele é prudente. Ele tem, como já disse, tem domínio próprio. E essas são as características de um líder sóbrio. Ele diz aqui em 1 Pedro 5,8, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, esperando só o momento que você desequilibrar, só o momento de você vacilar para ele atacar. Então, um líder cristão ele precisa estar sempre atento, não ceder às distrações, igual porque o diabo tem usado a distração como uma ferramenta poderosa para tirar muita gente da presença de Deus. Então, não ceder às distrações, às influências destrutivas. Nós vivemos uma época marcada por inúmeras distrações. Algumas delas são o excesso de preocupação, preocupação exagerada em excesso, e Jesus nos orienta: não vos preocupeis com o dia do amanhã, basta cada dia o seu mal. A busca insistente pelo reconhecimento, sabe? Ninguém notou, ninguém viu. A busca pelo aplausos, pelo reconhecimento, e assim vai. Então, as influências mundanas também. Temos pessoas aí que eles, em vez de influenciar o mundo, é o mundo que está influenciando essas pessoas. Então, isso não é característica de um líder sóbrio. Romanos 12,2 diz: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não torneis a forma deste mundo. Então, é um convite para a gente não nos conformar com este mundo, para a gente não tomar a forma deste mundo. Um outro fator a ser observado aqui, que o comentarista coloca, é a ansiedade ministerial. Irmão, a ansiedade é uma das maiores batalhas dos servos de Deus. Quem vive ansioso sabe o que eu estou falando. Mas Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisas alguma. Essa ansiedade, essa busca desenfreada pelas coisas, essa preocupação exagerada na mente, só oração, irmão. Quem ora não fica sem desafios. A oração ela não elimina os desafios, mas ela fortalece, ela nos dá força, ela fortalece o coração para que possamos enfrentar as adversidades desta vida. Amém? Vamos ao terceiro subtópico. Paulo diz a Timóteo: evangeliza e cumpre o teu ministério. No capítulo 5 da parte B, ele diz assim: faz o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério. Esta é o que Paulo está falando a Timóteo. As vistas já estão cansadas. Então, o comentarista coloca aqui, dizendo assim: por fim, Paulo ordena: cumpre cabalmente o teu ministério, ou seja, vá até o fim. Cumpra cabalmente o teu ministério, ou seja, vá até o fim. Não desista. Paulo diz a Timóteo: faz a obra de um evangelista. Por que fazer a obra de um evangelista? Porque o evangelho, irmão,
o evangelho, ele precisa ser anunciado, ele deve ser anunciado. A palavra tem que ser pregada. E o papel do evangelista? Evangelizar. Ganhar vidas para Cristo. Né? São pessoas... É quem coloca almas como prioridade. Porque tem muita gente aí que almas, vidas, não é prioridade para ele, não. Prioridade para ele é dinheiro, enriquecimento ilícito. Prioridade para ele é ostentação. Mas no Evangelho, no reino de Deus, as almas são prioridades. Então somos ensinados aqui pelo apóstolo Paulo a pregar esta palavra, como já falamos agora há pouco no subtópico anterior, pregar a tempo e fora de tempo. E outra coisa, e Paulo ainda diz para Timóteo que faz o trabalho de evangelista, e vai até o fim, não para. Tá? Não desista, não para. A proposta aqui é ir até o fim, suportando as aflições, suportando as perseguições, as oposições também, né? As rejeições, mas não pode desistir. Paulo fez isso, Paulo enfrentou tudo quanto é tipo de oposição, mas ele não desistiu, ele foi até o fim. Ele está dizendo assim, eu fiz, então bora, agora chegou a tua hora. Faz a obra de um evangelista, anuncie o evangelho. Paulo está orientando aqui o Timóteo a não desistir da pregação do evangelho. Então, anunciar o evangelho continua sendo a missão da igreja, a missão principal da igreja, na verdade. Todo cristão deve ter essa consciência de que ele foi chamado para pregar o evangelho. A grande comissão, Marcos 16, 15, ide e pregar o evangelho. O que Paulo está ensinando a Timóteo é, você vai, Timóteo, você vai pregar, mas você vai até o fim. Você não vai desistir no meio do caminho. Porque não basta começar bem, né? Tem que ir até o fim, é necessário terminar bem. Então o sucesso ministerial não é medido, ele é medido pela fidelidade. Quem permanece. Não é pela popularidade, não é pelo tanto de seguidor que você tem, não é pelo tanto de crente que tem na tua igreja, não é pelo o quanto você é famoso, não é pela sua fidelidade. Porque a recompensa é daqueles que perseveram até o fim, né, a vida eterna. Então nós somos convidados a permanecer até o final da jornada. Então Deus recompensa aqueles que permanecem fiel até o fim. E isso nos leva ao nosso tópico de número 2, que é: eu completei a carreira. O primeiro subtópico fala: meu tempo de partir chegou. No versículo 6. Então, te bota no versículo 6, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e um tempo da minha partida é chegado. Esse é o nosso primeiro subtópico aqui do nosso segundo tópico, e o comentarista, ele destaca aqui o seguinte: Paulo não lamenta, não reclama, não tenta fugir. Ele reconhece que seu tempo chegou e encara como parte do plano de Deus. Olha aí, Paulo não está reclamando, ele não está desistindo, não está fugindo. Ele sabe que seu tempo chegou, mas ele entende também que isso faz parte do plano de Deus. Então essa atitude de Paulo revela maturidade espiritual e confiança absoluta em Deus, porque ele sabe que está chegando a hora, mas ele continua firme. Mesmo diante da morte, ele não demonstra nem pouco de desespero. É um exemplo, não é? Nosso apóstolo Paulo, quando ele está encorajando, ele está orientando a Timóteo, ele sabe, ele está dizendo: eu estou vivendo isso, mas eu não desisto. Pelo contrário, ele encara a sua partida com serenidade, ele encara a sua partida com convicção. Ele tem convicção que havia cumprido a sua missão, cumprido o papel, cumprido o chamado. Então temos algumas considerações aqui que eu preciso passar para vocês. Qual é a primeira consideração? É aceitar a soberania de Deus, aceitar que Deus ele está no controle de todas as coisas e ele sabe todas as coisas. Paulo entende que ele estava nas mãos do Senhor, ou seja, como o comentarista coloca aqui, fazia parte do plano de Deus.
Ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Então ele não questiona, ele não vai reclamar, ele não questiona os planos de Deus, mas se submete a ele. Então viver com propósito é quando você vive para cumprir a vontade absoluta de Deus. Tá? Então quem vive para cumprir a vontade de Deus, ele não teme a morte, ele não teme as perseguições, ele não teme a oposição. Paulo sabia que havia investido a sua vida no que realmente importava, que era a pregação do Evangelho. E uma outra consideração aqui é enfrentar as dificuldades com fé. Mesmo preso, condenado, ele mantém ali a sua esperança. Ele sabe que a sua recompensa é eterna, não é momentânea. Quando nós já falamos em outra lição, tem gente que quer recompensa momentânea. Paulo sabia que a sua recompensa era eterna. Então assim, o apóstolo Paulo, nós somos chamados a confiar no plano de Deus. Eu não estou entendendo, mas é o plano de Deus. Eu não consigo compreender, mas é o propósito de Deus. Quando caminhamos em fidelidade, podemos enfrentar essas lutas, né? Podemos enfrentar tudo isso aí com o coração em paz, porque a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, acreditando e confiando que o Senhor dirige nossos passos e cumpre o seu propósito em nós. Então, Paulo não lamenta, ele vai até o fim, sem reclamar, sem murmurar, tá? Vai até o fim da jornada, porque ele viveu cada etapa, cada momento, para a glória de Deus. Então, que possamos, a cada passo que damos, cada luta enfrentada, cada desafio vencido, que seja para a glória de Deus. Isso nos leva ao segundo subtópico, que diz: combati, completei e guardei. Está no versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O comentarista coloca aqui: combati o bom combate, aponta para a luta espiritual que Paulo enfrentou ao longo dos anos. Irmão, Paulo não fala de uma batalha física, mas de uma guerra espiritual, diariamente, né? Todos os dias. As investidas do inimigo, as investidas de Satanás, as falsas doutrinas, as perseguições, os sofrimentos, tudo isso faz parte de uma guerra espiritual. As tentações, né, os desafios da carne, a oposição ao Evangelho. Então Paulo enfrentou isso aí, mesmo enfrentando isso, prisões, rejeições, açoites, ameaças de morte, Paulo permaneceu fiel à sua missão, permaneceu fiel ao seu chamado, porque ele entendia que esse chamado ele recebeu de Deus, ele deveria levar até o final. Então o cristão também é chamado para combater o bom combate da fé. Então isso significa permanecer fiel, permanecer firme na palavra, tá? Resistir o pecado, resistir às tentações e defender a verdade do Evangelho e permanecer até o fim, que a igreja é chamada para isso, para defender a verdade do Evangelho. Tá? Então Paulo está dizendo aqui: combati o bom combate. Haverá luta, mas o combate é bom. Haverá oposição, mas o combate é bom. Haverá guerras, mas o combate é bom. Então, nós estamos falando aqui de alguém, de um testemunho que não desistiu diante das dificuldades, mas permaneceu fiel ao Senhor até concluir a sua carreira. Então, o comentarista dá destaque aqui, ele vai dizer assim: completei a carreira, indica que Paulo chegou ao fim da jornada que Deus lhe havia proposto. Completou, encerrou. Então Paulo reconhece que sua jornada tinha um propósito, sua vida, ele reconhece que a sua vida não foi vivida por acaso. Deus lhe deu uma missão específica. Que missão foi essa? Anunciar o Evangelho aos povos. Então ele compreendeu que cada etapa fazia parte do plano divino. Então Paulo enfrenta isso aqui com muita coragem, enfrenta com muita ousadia, né? Porque ele sabia que estava dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus. Bem, o comentarista coloca aqui: guardei a fé. Talvez
a declaração mais preciosa. Guardar a fé não é apenas crer, mas proteger, preservar, sustentar mesmo diante das maiores prisões. Então, o que a gente vê aqui? Ao se aproximar do fim da sua vida, Paulo faz um balanço, ele faz uma análise da sua caminhada cristã. Entre suas declarações, as mais profundas, talvez seja a mais profunda do apóstolo Paulo, é dizer assim: eu guardei a fé. Ele não apenas creu em Cristo, mas permaneceu fiel até o fim. Então, guardar a fé é permanecer firme na verdade, permanecer fiel. Então, Paulo não deixou levar-se pelas falsas doutrinas, não abandonou o evangelho, manteve-se fiel à palavra de Deus e defendeu a verdade. Ele não abandonou o evangelho como alguns fizeram, né? Ele fala assim: o meu cooperador Demas me abandonou, amou mais a presente era do que o evangelho. Então o Demas abandonou. Então muitos abandonaram, muitos voltaram. Mas Paulo continuou, Paulo seguiu e foi fiel até o fim. Guardar a fé, perseverar nas provações. A fé de Paulo foi testada inúmeras vezes. Às vezes a gente enfrenta luta, passa por cada coisa. E você vai ler a história do apóstolo Paulo, a gente vai ver que, meu Deus do céu. Então ele vai enfrentar perseguições, prisões, sofrimentos, abandonos, mas mesmo assim ele não desiste. Ele continua guardando a fé, continuou confiando em Deus. A fé genuína, ela não desaparece nas dificuldades, irmão. É ao contrário, ela aparece, ela aflora. Então guardar a fé é manter os olhos em Cristo. Paulo entendia que a sua força vinha do Senhor. Sua esperança estava na eternidade. Seu propósito era glorificar a Deus. E é por isso que ele guardava a fé, por isso que ele mesmo já no final da vida aqui, sabendo que ia morrer, ele está aqui encorajando ao jovem Timóteo a permanecer firme, a não desistir da caminhada. Então Paulo chega ao final da carreira, mas ele chega de consciência tranquila, porque permaneceu fiel. O maior triunfo do cristão não é a fama, não é glória, não é o sucesso, não é o reconhecimento, mas é guardar a fé até o final, permanecer firme até o fim. Então fica essa pergunta, né? Fica essa pergunta. Eu tenho permanecido fiel à palavra? A minha fé tem resistido às provações? Cristo continua sendo o centro na minha vida? Fica essa pergunta aqui, essa reflexão para todos nós aqui. Então, quem guarda a fé hoje receberá a coroa da justiça amanhã. Permaneça fiel. O 3. O Senhor me dará a coroa. O subtópico 3 está no versículo 8. E diz assim: já agora a coroa da justiça me é guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O comentarista destaca aqui, ó. Esse verso revela que o que sustentava a alma de Paulo diante da morte, a esperança da coroa da justiça, que era a certeza de que Deus recompensaria sua fidelidade. Irmãos, mesmo enfrentando as perseguições, prisões, sofrimentos, Paulo, como eu já disse, ele permanece firme, porque ele sabia que a sua recompensa não estava nessa vida. Por que Paulo não está lamentando, não está reclamando que vai morrer? Porque ele sabia que a sua recompensa não está aqui nessa vida, mas está nas mãos do Senhor, e é para lá que ele estaria indo. Eu estou indo para onde está minha recompensa. Estou indo para onde está o meu galardão. Então a recompensa ela é reservada para os fiéis. Paulo declara que a coroa já lhe estava guardada. Olha só, isso demonstra segurança, confiança nas promessas de Deus. Ele está dizendo assim: essa coroa, ela já está guardada. Eu estou por certo, eu sei disso, eu tenho convicção disso. Paulo não está dizendo talvez, quem sabe. Ele tem certeza, ele tem convicção. O comentarista ainda coloca aqui: Paulo descreve o Senhor
como reto juiz. Isso contrasta com os julgamentos humanos, como a de Nero, que o condenara à morte. Então ele está destacando e descrevendo aqui o Senhor como um reto juiz. Porque Deus é justo, a Bíblia diz assim, não faria justiça o juiz de toda a terra. Então Deus é o justo juiz. Os tribunais humanos condenaram Paulo, mas ele sabia que e Deus é justo. Paulo não está preocupado com os julgamentos humanos. O Senhor vê o que os homens não veem e recompensa com justiça. Então, ele descreve aqui o Senhor como um reto juiz. Ele não fala disso com egoísmo. Pelo contrário, ele inclui a todos, né, que amam a sua vinda. No versículo que nós lemos, diz assim, ó: já agora a coroa da justiça me é dada, me é guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo ele não é egoísta, ele não inclui só ele está dizendo assim, todos quanto amam a vinda do Senhor. Então não é só para mim, é para todos. E nós, quando cristãos, nós temos que ter essa consciência, que o céu não é só para nós. Então a promessa é para todos que amam a vinda de Cristo. A coroa, ela não era exclusiva só de Paulo. Ela estará preparada para todos aqueles que vivem aguardando e amando a volta de Jesus Cristo com fidelidade e perseverança. Então Paulo ele consegue, ele tem essa consciência e ele nos ensina também a ter essa consciência. Então a esperança da coroa da justiça nos lembra que nenhum esforço feito para Deus é em vão. Irmão, nenhuma luta que você está passando, nenhum sacrifício, nada vai ser em vão. Haverá uma recompensa do Senhor. A fidelidade pode ter um preço aqui nessa terra, você pode estar pagando um preço. Mas o Senhor preparou uma recompensa para cada um de nós. E essa recompensa ela é eterna. Oh, glória. Para aqueles que permanecer firme, permanecer fiel até o fim. Então hoje nós somos chamados, né, para viver uma vida de perseverança, com os olhos voltados para a eternidade, certos de que Deus honra aqueles que guardam a fé e perseveram em seu caminho. Então, vamos nos manter firme e constante. Isso nos leva ao terceiro tópico, que vai falar sobre saudade e esperança. O primeiro subtópico, vem ter comigo depressa. No versículo 9, Paulo diz a Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Ou seja, uma urgência. O comentarista coloca aqui, essa urgência mostra o valor da amizade espiritual e da presença fraterna nos momentos de dor. Então Paulo estava preso, próximo do fim da sua vida, e desejava ter ao lado alguém de confiança. Para quê? Para encorajá-lo, né? Para dar força, para dar ânimo. Nesse um tempo tão delicado, um momento tão delicado que o apóstolo Paulo estava vivendo. O que a gente aprende com isso? É que ninguém foi criado para caminhar sozinho. Ninguém foi criado para viver sem comunhão. Até os servos mais maduros, né? Quando nós temos aqui os homens mais maduros, como o apóstolo Paulo, eles precisaram de apoio, de amizade, de cuidado. Então a presença vale mais do que muitas palavras. Sabe aquele momento que você está passando assim uma luta, um momento difícil, e alguém chega lá e te visita, te dá, eu estou aqui, né? Conte comigo. Então, em momentos assim de sofrimento, muitas vezes o consolo maior não é o discurso, não são as palavras, mas a presença de alguém que se importa, alguém que você pode contar. Então nós aprendemos aqui que devemos estar disponíveis, tá, irmão? Para socorrer nossos irmãos, estar disponível para dar atenção aos nossos irmãos, dar cuidado, acolhimento a alguém. Assim como Paulo precisou de Timóteo, é alguém que precisa de você, alguém que precisa de mim.
eu preciso de alguém. Tem um hino até que fala, eu preciso de você, você precisa de mim. Né? Então que possamos entender isso aqui. Nós somos chamados para dar atenção àqueles que necessitam de encorajamento, de apoio, de companhia. A comunhão cristã, irmão, ela fortalece quando nós caminhamos juntos. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. E quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então a comunhão cristã, ela fortalece a fé. Que possamos compartilhar as cargas uns dos outros. Encorajar uns aos outros. O pedido de Paulo nos ensina que a vida cristã, ela não é uma jornada solitária. A amizade espiritual, a comunhão, o cuidado mútuo são presentes de Deus para sustentar os seus servos, para dar força aos seus servos nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos mais tenebrosos da vida. Olha, a presença de um irmão pode ser uma das formas mais poderosas de Deus manifestar o seu amor e consolo. A sua presença na vida de alguém que está passando uma luta, na vida de alguém que está passando uma prova, na vida de alguém que está chorando, a sua presença lá, ela significa a presença de Deus. Então, no final do subtópico aqui, o comentarista coloca assim: é revelador seu desejo de ter por perto alguns objetos pessoais, solicitando que trouxesse sua capa, o agasalho, seus livros pergaminhos. Objetos pessoais aqui do apóstolo Paulo. A capa, que é o agasalho, mostra que Paulo enfrentava dificuldades reais. Ele precisava de proteção contra o frio. Então ele traga a capa e o agasalho, que aqui está frio. Isso nos ensina, nos traz uma compreensão de que os servos de Deus não estão isentos das necessidades humanas. Eu não preciso. Precisa, irmão. Todos nós precisamos. Nós somos gente, seres humanos. E como seres humanos, nós precisamos de conforto. Precisamos, na hora do frio, de algo para aquecer. Na hora do calor, de algo para refrigerar. Estou falando assim, uma figura de linguagem. Na hora da luta, do abraço. Então, está com fome, precisa de alimento. Então, nós somos humanos. Então, isso aqui revela isso aqui. Ele pede também para trazer os livros. O que acontece? O que nós entendemos? Isso aqui mostra que o seu amor pelo conhecimento, seu amor pelo estudo, pela examinar as escrituras, continuava. Mesmo no final da vida, mesmo sendo uma pessoa experiente, ser uma pessoa de uma vida ministerial rico em conhecimento, Paulo continuava aprendendo. Paulo continuava querendo aprender. Tem gente que ele não quer mais participar da escola bíblica, porque acha que não precisa mais aprender, né? Ele não tem humildade para sentar para ouvir, sentar para aprender. E Paulo está nos dando aqui uma aula poderosa. E ele diz, traga também os pergaminhos. Provavelmente continham o quê? Pregações das escrituras, esboços, quem sabe, escrituras, anotações importantes, tá, nos pergaminhos, e isso demonstra seu compromisso permanente com a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, traga para mim os pergaminhos. Paulo estava prestes a morrer, mas ele não abandonou os hábitos que marcaram a sua vida, irmão, porque a leitura ela tem que ser um hábito na nossa vida. A busca pelo conhecimento tem que ser um hábito na nossa vida. A oração, a leitura da palavra tem que ser um hábito na nossa vida. Então, Paulo aqui, o seu exemplo, ele nos ensina que nunca devemos deixar de aprender. Estudar a palavra de Deus e valorizar os recursos que fortalecem a nossa caminhada com o Senhor. Tá bom? No segundo tópico, subtópico, ele vai dizer assim, somente Lucas está comigo. No versículo 11, ele fala assim, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o,
pois, me é útil para o ministério. Olha só que declaração importante, essa declaração de Paulo. Essa declaração revela que, mais do que uma simples informação, ela destaca a fidelidade de um amigo que permaneceu ao seu lado nos momentos mais difíceis, mais delicados da sua vida. Lucas permaneceu quando muitos partiram, como eu disse, que foi o caso de Dema. Enquanto alguns abandonaram Paulo, Lucas estava lá. Abandonaram por medo, pela pressão, medo de ser morto também, de ser preso. Lucas estava lá. Lucas não abandonou. E Paulo está destacando aqui. Lucas continuou presente. Então, sua lealdade, sua fidelidade, sua demonstração de carinho, de afeto, tá? É demonstrada não apenas com palavras, mas em sua permanência ao lado do apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim: eu estou aqui, pode contar comigo. Então esse é o resultado de uma amizade sincera, de uma amizade fiel. É o Lucas, chamado médico amado, né? Então ele não aparece ali buscando destaque, mas aparece ali servindo, e servindo com dedicação ao apóstolo Paulo. Sua presença, a presença do Lucas trouxe o conforto para o apóstolo Paulo no momento mais difícil, o apoio, né, o encorajamento do apóstolo Paulo nos seus últimos dias. Então Lucas estava lá, né? Que Deus continue levantando amigos, né? Amigos leais, amigos fiéis, amigos que possam chegar e dizer: estou contigo, pode contar comigo. Tá bom? Então a permanência de Lucas ali nos ensina que Deus usa pessoas fiéis para fortalecer as nossas vidas quando a gente mais precisa. Amizades verdadeiras são presentes divinos, que sustentam, que consolam e que ajudam a cumprir a missão. Quantos amigos, quantas pessoas Deus tem levantado para estar do nosso lado? Amigos ministerial, pessoas do nosso dia a dia. A hora que você está ali precisando, alguém, amigos que nesse momento estão orando por você, pessoas que Deus levantou para te sustentar espiritualmente. Tá? Entendemos que nem todos permanecerão, conosco em todas as fases da vida, nem todos, nem todo mundo vai até o final com a gente, mas Deus sempre providencia pessoas fiéis para estar ao nosso lado, para caminhar conosco, para caminhar ao nosso lado. Assim como Lucas esteve com Paulo, até o fim, até o final da jornada. Então nós devemos cultivar essa lealdade. Um aprendizado importante também é que a presença constante do Lucas representa bênção, que a amizade ela é uma bênção nas nossas vidas. Amizade leais, eu estou falando de amigo meu, amigo fiel, amigos leais, que te defende quando é para te defender, mas que te corrige também quando é para corrigir, que fala a verdade. Amigo que está contigo, mas não estou falando de bajulador, estou falando de amigos, homens e mulheres de Deus, comprometidas com a verdade e que permanecem firmes mesmo no momento difícil. Porque tem gente, irmão, que quando está no momento bom, está contigo. Quando está vivendo o momento, eles estão contigo. Quando chega a prova, chega a adversidade, sai todo mundo. Mas Deus vai sempre preparar um amigo fiel para estar ao teu lado, para orar contigo e para lutar contigo. O segundo subtópico, aliás, o terceiro subtópico vai falar sobre a glória de Deus para sempre. Amém? Que está no versículo 18, já caminhando para o final. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este final tão pessoal, diz aqui o comentarista, no último subtópico, no final já do subtópico, ele vai dizer assim: este final tão pessoal e emocionante revela a fé inabalável de Paulo. Ele cita nomes com carinho e instruções práticas como alguém que conclui uma missão. Despede da vida com dignidade, gratidão e esperança. Não há amargura, só há certeza de que viveu e morreu para Cristo. Irmão, então aqui Paulo está encerrando a sua carreira. Paulo está encerrando, como ele diz: combati o bom combate, completei a carreira. Esta é a segunda carta de Paulo.
é profundamente humano, é algo assim inspirador. É recomendável que você leia constantemente as cartas de Paulo. Suas últimas palavras aqui revelam um homem, mesmo diante da morte, mesmo diante do momento mais difícil da sua vida, ele permaneceu firme, com sua fé confiante em Deus. Então, a citar nomes aqui, a lembrar de amigos, instruções práticas, né, como ele fala a Timóteo, Paulo demonstra carinho, responsabilidade e atenção aos detalhes até o fim. Que é interessante também, que é algo que a gente pode observar, que ele não escreve aqui como alguém derrotado, alguém destruído, mas como um servo que concluiu sua missão, a missão que lhe foi confiada. Ele não está escrevendo aqui como alguém que foi vencido. Tá? Então nós não encontramos amargura, revolta, desespero, murmuração, reclamação. Em vez disso, nós vemos aqui um homem com um coração grato, cheio de gratidão pelas pessoas que caminharam ao seu lado. Nós vemos aqui um Paulo, um homem com serenidade diante da partida, com a esperança na recompensa. Né? Ele diz que está guardada a recompensa prometida por Cristo. Então nós vemos aqui, nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui nesta carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, a fidelidade de Deus vale a pena, irmão, até o fim. Fica esse aprendizado para nós aqui. Que a fidelidade vale a pena, que as amizades espirituais são tesouros preciosos e que a vida cristã deve ser vivida com propósito e perseverança. Então é isso que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, que venceu sem medo da morte. Então quem vive para Cristo pode até enfrentar a morte, mas enfrenta um fim com paz na alma, paz no coração. Então Paulo se despede da vida com dignidade, com honra, com gratidão, com esperança, certo de que combateu o bom combate, completou a carreira, mas guardou a fé. Seu testemunho nos ensina que a maior vitória não é apenas começar bem, mas terminar bem na presença do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe teu ministério. Pai, te louvo mais esta aula. Quero te apresentar o teu filho, a tua filha que nos ouviu e assistiu essa aula. Que o Senhor venha edificar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha nos dar estrutura, aumentando a nossa fé, que possamos completar a carreira, que possamos guardar a fé, que possamos ir até o fim, certo de que a recompensa está guardada por Cristo, certo que o nosso galardão está guardado e o nosso galardão é eterno. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.